A Casa dos Sussurros. A neblina caía espessa naquela noite de outubro, envolvendo a antiga estrada de terra que levava ao vilarejo esquecido de São Vicente. Os poucos carros que por ali passavam não ousavam acelerar. As luzes frágeis dos faróis mal perfuravam a escuridão líquida que parecia engolir tudo. Era como se a própria noite ali fosse um organismo vivo, lento, silencioso e faminto. Rafael apertou os dedos no volante do carro, sentindo o peso do silêncio quebrado apenas pelo ranger esporádico da suspensão. Ele não costumava acreditar em histórias de terror, pelo menos não até aquela noite. Tudo começou com uma carta que recebeu por engano, endereçada a um tal de Sr. Alencar. A carta era um convite estranho, com palavras sublinhadas e um tom formal demais para uma correspondência casual. Dizia para que ele fosse até São Vicente, onde um segredo enterrado no passado precisava ser revelado. Rafael era jornalista, e o mistério o arrastou. Agora, enquanto dirigia pela estrada tortuosa, seu coração pulsava com uma mistura de curiosidade e um medo inexplicável, que ele jamais sentiria por histórias comuns. À medida que se aproximava do vilarejo, percebeu que as casas se alinhavam em silêncio absoluto, com janelas apagadas, sombras rígidas contra as paredes. Ninguém nas ruas. Um vento frio soprou pelas árvores retorcidas, carregando um odor acre de terra molhada e algo mais, indefinível e podre. Ele parou diante de uma casa isolada no fim da rua. A Casa dos Sussurros. Era o endereço que constava na carta. A casa tinha a aparência de uma ruína, com tábuas rangendo no vento, janelas fechadas por tábuas mal pregadas e uma porta de madeira negra, marcada por cicatrizes e manchas escuras, quase como sangue seco. Rafael desceu do carro, cada passo ecoando no silêncio absoluto. O ar ali parecia mais denso, pesado, como se os segundos ficassem mais lentos, e cada som minúsculo virasse um grito abafado. Ele tirou do bolso a lanterna, acendeu e iluminou a entrada. Assim que a porta rangeu ao ser empurrada, um ar frio e úmido invadiu seu rosto, junto de um cheiro acre e metálico, como de ferro velho misturado a mofo. O interior era um emaranhado de sombras e silêncio, com móveis antigos cobertos por lençóis brancos amarelados pelo tempo. O chão rangeu sob seus pés, e um estranho calafrio percorreu sua espinha. Rafael avançou pelo corredor estreito, notando nas paredes marcas que pareciam arranhões, antigos, mas ainda vivos na textura da tinta descascada. De repente, ouviu um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse falando em uma língua antiga, sussurrada com medo e raiva. Ele parou, a respiração presa, tentando entender se vinha de fora, de dentro da casa, ou de sua própria mente. O sussurro cessou abruptamente, e no instante seguinte, uma batida seca soou do andar superior. Rafael congelou, o peito apertado, o som do seu próprio coração estrondando nos ouvidos. A casa parecia respirar com ele, mas de um jeito distorcido, como se a própria estrutura estivesse viva, observando. Subiu as escadas um degrau de cada vez, com as mãos trêmulas segurando o corrimão envelhecido. O ar ficava mais frio a cada passo. No topo, um corredor longo se abria para 3 portas. A da esquerda estava entreaberta, revelando um quarto mergulhado em sombras, com uma cama desfeita e um espelho antigo que refletia o vazio do quarto, exceto por um vulto indistinto que parecia se mover atrás dele. Rafael sentiu o estômago revirar e a pele arrepiar. Quando olhou de novo para o espelho, o vulto havia desaparecido, mas uma sensação terrível ficou, como se algo o tivesse observado muito de perto, seus olhos invisíveis fixos nele. O sussurro voltou, agora mais alto, como se centenas de vozes falassem em uníssono, repetindo um nome. Alencar. Alencar. Rafael percebeu que o convite não era um erro. Ele estava no lugar certo, mas ainda não entendia por quê. De repente, a porta se fechou com um estrondo, trancando-o no quarto. A escuridão pareceu se fechar ao seu redor, e um peso esmagador o derrubou contra o chão. No silêncio absoluto, ele jurou ouvir, entre os sussurros, um suspiro de alívio
e um sorriso sádico que congelou seu sangue. Rafael estava no chão frio e poeirento do quarto, o coração martelando descompassado dentro do peito. Cada batida um tambor de guerra contra o silêncio opressor. O peso que o derrubara não era apenas físico. Era como se uma presença invisível esmagasse sua alma, sugando o ar de seus pulmões. O quarto parecia se contrair ao seu redor. As sombras nas paredes pareciam se alongar, como dedos retorcidos que queriam agarrá-lo e puxá-lo para dentro do espelho antigo. O vidro refletia algo que não pertencia àquele mundo. Uma figura sombria, distorcida, com olhos vazios e um sorriso cortante como uma lâmina. Ele se levantou cambaleando e foi até a porta. A maçaneta girou sem resistência, mas ao abrir, o corredor escuro o saudou como uma boca faminta. O sussurro ecoava mais forte, carregado de desespero e raiva, puxando-o para dentro da casa. Não uma casa, mas uma prisão ancestral. Descendo as escadas, Rafael percebeu que o ar estava gelado demais e que uma névoa fina começava a se formar no chão, envolvendo seus pés como se quisesse prendê-lo ali. Ele correu para a porta da frente, mas antes que pudesse alcançar a saída, o mundo pareceu se distorcer. As paredes ondularam, as sombras ganharam vida. Uma voz grave e arrastada ecoou atrás dele. Por que veio Alencar? Por que insiste em despertar o que deveria permanecer enterrado? Ele se virou e viu uma silhueta emergindo das trevas do corredor. Um homem de feições angulosas, rosto marcado por cicatrizes, olhos que brilhavam como brasas mortas. Era o antigo dono da casa, o tal Alencar, mas não como um homem vivo. Ele parecia uma sombra presa entre dois mundos, um espectro que jamais encontrara paz. Eu não sei do que está falando, gaguejou Rafael, mas a voz lhe soava distante, quase como a de outra pessoa. Você sabe sim, respondeu o espectro, sua voz uma mistura de tristeza e ameaça. Minha família desapareceu nesta casa, um a um, engolidos pelos segredos que escondemos. E agora, você veio abrir a porta que tranca o horror. O chão estalou sob seus pés e, de repente, centenas de mãos negras surgiram das paredes, agarrando suas roupas, puxando sua pele, tentando arrastá-lo para dentro da escuridão. Rafael gritou, lutou, sentiu as unhas cravarem em seu corpo, enquanto o espectro sussurrava histórias de dor, de pactos macabros feitos para proteger um segredo terrível. Ele caiu de joelhos, a respiração falhando, quando o espelho do quarto explodiu em 1000 pedaços, liberando uma onda de vento frio que o empurrou para trás. No meio dos cacos, uma pequena caixa de madeira surgiu, cravejada de símbolos estranhos. Com as últimas forças, Rafael pegou a caixa que parecia pulsar em suas mãos. O sussurro virou um grito ensurdecedor, e o espectro avançou, mas uma luz tênue emanou da caixa, afastando as sombras. Não é tarde demais. A voz sussurrou uma última vez, agora com um tom quase humano. Mas tome cuidado, pois a verdade não liberta, corrói. Com o coração disparado, Rafael fugiu da casa dos sussurros, deixando para trás o horror e os ecos de um passado que jamais deveria ter sido desenterrado. Mas enquanto dirigia para longe do vilarejo, a caixa pulsava silenciosa no banco do passageiro, e o nome Alencar ainda sussurrava em seus ouvidos.